Olá pessoal, beleza? Sejam bem-vindos a mais um vídeo no meu canal. Eu sou o professor Leandro Filho e hoje estamos aqui para iniciarmos as nossas análises através da nossa base de dados de futebol, tá certo? Hoje a gente vamos iniciar o processo de análise, né? Primeiramente importando as nossas bibliotecas, né? Vamos utilizar pandas, NumPy ainda não, mas a gente já deixa aqui. E essa do Google Colab para deixar a tabela um pouco mais agradável, certo? Então, vou executar essa linha. E o nosso próximo passo vai ser importar a base de dados. Existem duas maneiras da gente importar a base de dados. Primeiro, eu ter ela dentro do meu computador, né? A gente construiu essa base de dados na nossa primeira playlist, né? Vou deixar um card aqui, caso você não assistiu como a gente montou essa base de dados. Então, você tendo a base de dados no seu computador, você pode vir aqui, ó, no seu drive virtual e você pode fazer o upload, né? Então, você clica aqui em enviar arquivos, você vai aqui em arquivos, você procura dentro do seu computador, seleciona a base de dados e espera ela carregar. Uma coisa importante a gente ressaltar ao puxar os dados dessa maneira é essa observação que ele coloca aqui, ó. Os arquivos enviados serão excluídos quando o ambiente de execução for reciclado. Então, ó, a gente tem aqui a nossa base de dados, né, full V2, eu vou já explicar o porquê que eu coloquei esse V2. E quando a gente fechar esse código, né, ele vai excluir automaticamente todos os dados que a gente tiver aqui. Deixa eu eliminar esse arquivo aqui. Então, é importante para a gente ter isso em mente. Se a gente fizer o upload para cá, ao término da nossa análise, a gente vai perder esse arquivo, tá certo? Então, fazendo isso, aí é muito simples. Para importar a base de dados, é só a gente criar o nosso data frame, né? Vou criar a variável df, ela vai receber o pd.readExcel, né? O readExcel é a função que vai ler a nossa planilha, né? O pd é o apelido do pandas. Então, ele vai ler a base de dados full V2. Eu tenho que colocar aqui exatamente o mesmo nome que está no arquivo, tá certo? É como se a gente estivesse abrindo dentro do nosso computador. Ao executar, ele vai fazer normalmente a leitura dessa base de dados. Pronto, após 18 segundos ele terminou de ler a nossa base de dados e aí a gente pode fazer as nossas análises da maneira convencional. Uma outra forma que é a que eu vou sugerir que vocês façam é utilizar o GitHub, né? O GitHub é um repositório onde a gente pode colocar os nossos códigos e as nossas bases de dados. Então, eu vou deixar o link na descrição do GitHub do canal, né? Que é o github.com/footpythontrader/youtube. Então, quais foram os arquivos que eu já coloquei aqui? Eu coloquei os códigos que geraram a nossa base de dados e coloquei o código do nosso último vídeo, né, que foi aquela nossa análise do back linear e do lay linear. Se você não assistiu a esse vídeo, vou deixar um card aqui para você acompanhar. Tá certo? Então eu coloquei, ó, essa base de dados full, essa primeira, ela é o arquivo que a gente gerou utilizando esse código FootPythonTrader 6. Esse é o código limpo e seco. Só que ao analisar esses dados, eu percebi que algumas datas estavam formatadas erradas. Então, eu lá no próprio Excel, eu fiz a alteração, né, e já fiz o upload para cá com a data correta. Então, nesse base de dados V2, a gente já tem as datas de maneira correta. Algumas estavam 2013, outras estavam somente o 13. Então, foi essa conversão que eu fiz. É muito simples de fazer, você pode fazer tanto no Excel quanto no planilhas do Google, tá certo? Então, já coloquei aqui. Como é que a gente faz para pegar esse link? A gente clica aqui no base de dados full e aqui a gente pode fazer o download, né? Então, se a gente clicar aqui com o botão direito, eu posso copiar o endereço do link. Então, voltando lá para o nosso código, né? Esse aqui foi o código da aula passada. Então, voltando lá para o nosso código, o que a gente pode fazer? Ao invés da gente fazer o upload direto
do nosso Drive aqui, a gente pode fazer o upload direto do GitHub, né? Então, eu vou colar aquele link aqui e pronto. Ele já vai puxar a planilha. Pronto, colei. É o mesmo link, né? Não sofreu alteração. Então, se vocês quiserem, vocês já podem puxar direto do meu GitHub, que você não vai ter problema com a base de dados. Se a gente clicar aqui e executar, ele vai ler a planilha do mesmo jeito e é exatamente a mesma planilha, né? Então a gente vai ter acesso aos mesmos dados. Pronto, finalizou. Levou 3 segundos a mais porque ele ainda vai fazer o download direto da base. Mas para a gente não ter que toda a vida ter que subir o arquivo, eu acho esse o melhor caminho. Próximo passo vai ser renomear as colunas e ordenar por data os jogos. Primeira coisa, né? A gente tem as colunas que a gente vai utilizar, né? As colunas são essas que está lá dentro da nossa base de dados. O que é que eu vou fazer? Eu vou renomear. Por quê? Porque, como eu falei no nosso último vídeo, às vezes eu prefiro, né, uma linguagem mais simples, um texto menor. Então, league, date, home, away, odds H é a odd do mandante, odds D é a odd do empate, odds away é a odd do visitante, né? Home, draw, away. Goes home, goes away e result, tá bom? Aí o que a gente vai fazer? Eu vou pegar a coluna que tem a data e eu vou fazer a seguinte alteração. Eu vou mudar o estilo da data. Eu vou colocar primeiro o ano, depois o mês e depois o dia. Mas, professor Leandro, por que você está fazendo isso? Porque o comando que a gente vai utilizar para ordenar os jogos por data, ele vai analisar o primeiro caractere, depois o segundo, o terceiro e assim sucessivamente. Então, ele vai ordenar por ano, depois por mês e depois por dia. Então, esse comando df_sort_values, ele vai ordenar os valores da coluna data em ordem crescente, tá certo? Então, vamos executar. Próximo passo vai ser ajustar o nosso índice, né? Igual a gente fez na aula passada, só para a gente ter o número do jogo ao invés da palavra índice e ele começar pelo número 1, tá certo? Então, vou executar e aqui vamos visualizar o nosso data frame. Então, tá aqui, ó. Esse warning, ele está avisando porque, de acordo com essa tabelinha, né, para ficar com a característica mais enxuta, né, ele tem um limite de 20.000 linhas. Então, como a gente ultrapassou esse limite, ele colocou do jeito convencional. Então, a gente tem aqui, ó, número do jogo, a liga, data, home, então tudo do jeito que a gente já conhecia. Então, o primeiro jogo é da Irlanda e o último jogo foi do Brasil. Não sei se vocês lembram, mas quando a gente montou a base de dados, né, o primeiro valor, né, a primeira linha, eram jogos da Inglaterra. Inglaterra da última temporada, depois da temporada passada, temporada retrasada, e agora ele ordenou por data, né? Então começou lá em dia 2 de março de 2012 e o último dado, né, o último jogo da nossa base de dados é no dia 7 de 6 de 2022, que foi o jogo Botafogo e Goiás. Então temos 97.931 linhas. Nosso próximo passo, agora sim, a gente vai começar a nossa análise, né? Então, a primeira coisa que eu vou fazer vai ser o seguinte. A gente tem apenas os gols marcados pelo mandante e os gols marcados pelo visitante, além das odds que a gente vai utilizar mais para frente. O que é que eu vou querer? Primeiro dado secundário que eu vou gerar vai ser os pontos. Então, para uma equipe ganhar 3 pontos, ela precisa vencer. Para uma equipe ganhar 1 ponto, empate. E caso ela perca, não ganha nenhum ponto. Então, eu vou criar uma função, né, chamada pontos home, né? Eu vou utilizar o def, né? O def, a gente está definindo uma função que ela vai procurar dentro da coluna result. E o que é que ele vai procurar? Se o result for igual a h, pontos igual a 3. Né? Então, ele vai atribuir o valor 3 na coluna pontos. Elif, né? Se por algum acaso eu não encontrar o H, o que ele vai fazer? Ele vai procurar lá na coluna result o valor D. Se por algum acaso ele encontrar, ele vai atribuir à variável pontos o valor 1. E se ele não encontrar nem o H e nem o D,
o que ele vai fazer? Ele vai resultar, né, vai retornar para a variável pontos o zero. E como resultado dessa função, eu quero que ele retorne colocando dentro da coluna pontos H, né, pontos home, o valor que ele escolher, ou 3, ou 1, ou 0. Então, essa função aqui, ela cria os pontos do time da casa, e essa função, que é exatamente a mesma, ela cria os pontos do visitante. Só que o ponto do visitante, né, para os 3 pontos, o resultado tem que estar no away, né? O away tem que ganhar. Beleza? Então, o que a gente vai ter que fazer agora? A gente vai ter que passar linha por linha, aplicando essa função aqui. Na coluna pontos H, eu vou aplicar essa função. Na coluna pontos A, eu vou aplicar essa função. Então, qual é a nossa função no Python que faz isso? É o apply, né? O apply lambda. Então, ó, vou criar uma coluna no meu data frame chamado pontos H, e ele vai receber o seguinte, né? Eu vou aplicar a função lambda em cada linha. E qual vai ser a função? Vai ser pontos H, que foi essa função que a gente acabou de construir. Vou criar uma coluna no data frame chamada pontos away. A gente vai aplicar a função apply, lambda, ao longo de cada linha, e ela vai receber o que a função pontos away nos retornar, tá certo? E qual vai ser a linha que ele vai procurar? A linha result, tá certo? E esse axis 1, né? Aqui a gente está falando do eixo. Eu quero que ele verifique linha por linha, tá bom? Então, eu vou executar essa função. Pronto. Após executar essa função, a gente pode visualizar o nosso data frame. E está aqui o nosso data frame, né? Então, vamos conferir se está tudo certo. Então, o primeiro jogo, lá da Irlanda, a gente tem que o away foi o vencedor. Então, home não ganhou pontos e o away ganhou 3 pontos. No segundo jogo, a gente tem que o home foi vencedor. Então, o home tem 3 pontos e o away não tem nada. No terceiro, home de novo, né? Pontos 3 e o away 0. No quarto jogo, a gente tem um empate, né? Temos aqui um draw. Então, ó, o home tem 1 ponto e o away tem 1 ponto também. Dessa forma, a gente consegue visualizar que o nosso data frame ele está correto, tá certo? Então, caso você queira salvar esse data frame no Excel, é só você inserir aqui uma nova linha de código e você coloca. Pronto. Quando você executar essa linha, ele vai salvar dentro do Drive, né, o arquivo com os pontos, tá certo? Notem que o arquivo pontos ele vai ser maior do que o arquivo base de dados, porque agora a gente está inserindo 2 novas colunas, e cada coluna com 97.000 linhas. Então, eu não aconselho vocês salvarem, né, pelo menos por enquanto, esses novos dados na nossa planilha, tá certo? Então, vou deletar essa linha. E é isso, né? Esse é o nosso segundo vídeo de análise, né? O primeiro, onde a gente utiliza a nossa planilha principal, que é a nossa base de dados completa. Não percam o nosso próximo vídeo, onde a gente vai começar a fazer as médias de gols, né? Vamos calcular as porcentagens de over 0.5 FT, 1.5 FT, 2.5 FT e BTTS, tá certo? Então vai ser a nossa primeira análise, vamos trabalhar com o mercado de gols. Depois a gente vai inserindo mais variáveis secundárias, inserindo desvio padrão, coeficiente de variação, e assim a gente vai ter uma base estatística muito, muito forte para a gente trabalhar. Se você gostou desse vídeo, deixe seu like, né? Se ainda não é inscrito, se inscreve no canal. Vou deixar um comentário fixado com o link para você se inscrever no canal, com o link das outras playlists, com o link do GitHub e com o link desse código para você fazer o download, tá certo? Então, agradeço a atenção de todos, muito obrigado e até o nosso próximo vídeo.